Hoje pela manhã, a Polícia Civil apresentou um estelionatário que se passava por vendedor de uma grande rede de eletrodomésticos. Mais de 50 vítimas já foram identificadas pelos policiais. E a repórter Danusa Azevedo é quem tem mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Danusa. É isso aí, Michele. Boa tarde para você que está em casa. Esse homem é o Edinaldo Dias da Silva, de 40 anos. Ele foi preso na quinta-feira passada aqui em Goiânia, suspeito de enganar as pessoas e cometer estelionato. O que ele fazia? Ele era contratado de uma grande loja de eletrodomésticos, de móveis, e também prestava serviço terceirizado para outras. Então, as vítimas iam até essas lojas, compravam alguns móveis e era ele quem ia instalar esses móveis em casa. Ele confessou aqui na DECOM 20 pessoas enganadas, mas a polícia suspeita que seja aí mais de 50 em todo o estado. Eu estou aqui com duas vítimas do Edinaldo. Uma é o seu Antônio Lucena. Boa tarde, seu Antônio. Como foi a atuação do Edinaldo lá dentro da sua casa? Ele foi na minha casa para montar um guarda-roupa e uma cama. E nessa montagem desse guarda-roupa e a cama, ele tomou amizade lá em casa, comigo, com a mulher, ia tomar capacete emprestado, voltava e ficava lá dentro de casa, ele dizendo que tinha mudado lá do Novo Mundo para o Guanabara. E sendo mentira que ele não mudou para o Guanabara. Aí, nesse caso, ele teve a oportunidade de oferecer para o senhor outros produtos, como se ele fosse o vendedor da própria loja, né? Não, aí depois ele foi e me ligou procurando se eu queria comprar uma TV. Eu falei que não queria. Ele disse, não, moço, compra a TV, tá barata, não sei o quê, e eu tô com, daquela loja que eu falei para você. Aí eu peguei, ele foi lá em casa, numa moto, junto com o cara, trajado com o traje da loja. Eu peguei e comprei a televisão. Aí eu dei um cheque de 2.000 conto, 3h40 da tarde, ele foi no banco, descontou e pediu 40 minutos para mim pegar a televisão. Quando passou os 40 minutos, ele não chegou, eu fui lá. Quando cheguei lá, eu perguntei na loja, ninguém, né? Eu digo, então eu fui enganado, fui lesado. Esse dinheiro o senhor perdeu e a televisão nunca foi entregue? Não, nunca foi entregue. E o dinheiro eu perdi, ele descontou meu cheque, 3h40. Muito obrigada, seu Antônio, pela participação. No caso do seu Antônio, ele não recebeu nenhuma caixa, mas outras vítimas receberam a caixa, pagaram à vista e ele sempre estava com pressa. Ele deixava a caixa e ia embora correndo. Dentro da caixa, ó a surpresa, só isopor e pedra. Eu estou aqui com uma outra vítima, que é a Márcia Correia de Linos. A Márcia teve um golpe aí um pouco diferente. Boa tarde, Márcia. O que aconteceu? Eu conheci o Edinaldo através de uma loja. Ele foi montar uns móveis na casa da minha filha e chegando lá ele se prontificou a montar outros móveis, né? E eu disse que não tinha dinheiro, mas ele ouviu eu em uma ligação que eu iria sacar uma quantia no banco e ele falou, não, você me paga depois. E aí ele ficou me pressionando, me ligando que ele estava na loja, que nessa pressão que ele faz, que ele precisava correr. Eu saí do banco, entrei na loja, que é próximo. Quando eu abri a bolsa, que eu fui tirar o dinheiro dele, né, a quantia, porque como ele me apavorou, não teve nem como eu separar o dinheiro, e eu entrei dentro da loja que ele trabalhava, ele sacou o dinheiro da minha mão e saiu correndo, entendeu? E aí agora eu pergunto, né, a delegacia aqui, o doutor Eduardo com o doutor Anderson, fez um trabalho maravilhoso, um trabalho bom, e agora simplesmente a justiça, nossos juízes aqui de Goiânia, relaxou a prisão desse indivíduo que tem muitos crimes em Cuiabá, não somente aqui. Eu te pergunto, juiz, eu tenho que vender a minha casa e viver de aluguel correndo igual o Faísca do Edinaldo? Porque eu não tenho segurança? Então, no seu caso, ele não chegou a oferecer o produto, ele ofereceu o serviço, você aceitou? Mas ele ofereceu o serviço e eu não aceitei. Ele me ofereceu uns eletrodomésticos por 20 mil, eu não aceitei. Falei, não, eu não quero, não preciso, porque eu tenho tudo na minha casa e minha filha também tinha tudo. Eu só estava reformando a casa dela. Falei, não, eu não preciso. E aí, ele agiu de outra forma. Ok, Márcia, muito obrigada pela sua participação. Aí, duas vítimas de dois golpes diferentes da mesma pessoa. O Edinaldo, ele é do Mato Grosso. Ele está aqui em Goiânia há mais ou menos um ano. Doutor, eu estou aqui com o doutor Anderson Pimentel, que é o delegado aqui da DECOM. Há um ano ele vem praticando esse tipo de crime aqui? Boa tarde. Lamentavelmente, no histórico recente sim, mas nós temos boletins de ocorrência, nós temos fatos compatíveis com o crime de estelionato praticado por esse indivíduo desde 2005. Nessa época, ele se utilizava de outra modalidade, qual seja,
Ele se dirigia até estabelecimentos comerciais que trabalhavam com a locação de mobiliários para eventos, mesas e cadeiras especificamente. Aparentemente os alugava, depois ele desaparecia com esses objetos, os vendia para terceiros e se locupletava ilicitamente. Feito isso no ano de 2005, ele então retornou para o estado do Mato Grosso. Ele apenas um ano atrás, ele acabou retornando para Goiânia. O que é que ele passou a fazer então? Ele passou a seduzir as vítimas. E aí vem um alerta a toda a população, a todo o mercado de consumo. Não acredite na oferta muito fácil, não acredite em valores muito atrativos, principalmente se tratar de uma pessoa física que lhe ofereça um determinado produto ou serviço, sem que ele tenha poderes para representar efetivamente uma pessoa jurídica, no caso aí os lojistas, que foi o caso. O que é que ele fazia? Ele começava com a sua atividade de montador de imóveis, vinculados a esses estabelecimentos comerciais. Ele começava a partilhar de parte da intimidade dessas famílias, porque ele tinha que montar os móveis nas residências. Então, ele se aproveitava disso e passava a oferecer eletroeletrônicos a preço muito mais abaixo do que aqueles praticados no mercado, em média 50% a 60%. As pessoas, então, eram enganadas, ludibriadas, acreditavam nele porque ele sempre vinha trajado ou com vestes dessas empresas, como representante dessas empresas, ou com pastas seus que já foram identificados e qualificados já nos autos, que vinham trajados, identificados como se fossem dessas empresas e com a mesma história. Olha, nós temos lá produtos que estão ponta de estoque, produtos que estão saindo da linha de produção e, consequentemente, são produtos que estão com preço aquém do mercado. Então, a vítima, seduzida por isso, aceitava e, lamentavelmente, pagava, inclusive, à vista e acabava ficando com prejuízo. Por quê? Porque no ato da entrega, ao invés de entregar um aparelho televisor, como é o caso da maioria dos crimes aqui por ele praticados, ele colocava realmente uma caixa de um aparelho com aquela descrição vinculada à proposta que ele fez, na mesma especificação. Ele lacrava essas caixas e preenchia o seu interior com madeiras, com madeirites, com pedregulhos, suficientes para que desse a aparência do peso e da consistência de um aparelho televisor. E a vítima só percebia que tinha caído do engodo quando chegava em casa. E ele cobrava à vista, entregava a caixa, pegava o dinheiro e sumia. Lamentavelmente, essa era a prática dele. Ele, inclusive, se utilizava de um outro artifício. Ele próprio fazia questão de entregar o objeto, ele carregar e deixar no veículo da pessoa, da vítima, para que ela exatamente não tivesse esse primeiro contato. E, vez por outra, quando as vítimas perguntavam da existência de nota fiscal ou de cupom fiscal, ele ou argumentava dizendo que estava no interior da embalagem, ou ele pegava qualquer outro cupom fiscal de qualquer outro produto, mas aparentemente apagado, e colocava no lado externo, para dar mais transparência, mais confiabilidade, mais fidedignidade ao seu ardil, ao seu engodo. O Edinaldo está preso, o que acontece com ele agora? Ele está preso por um mandado de prisão oriundo lá da comarca de Cuiabá. Ele também tinha uma ordem de prisão decretada aqui pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás, mas o seu advogado, o seu patrono, habilidosamente já conseguiu, inclusive, o primeiro relaxamento. E muito provavelmente, talvez ele consiga o segundo. Por isso, a necessidade das pessoas, tendo acesso às imagens, que nos procurem para que a gente consiga indiciá-lo e responsabilizá-lo pelo máximo de crimes possíveis. E essas empresas uma que ele era contratado, as outras que ele prestava esse serviço terceirizado, essas grandes lojas, o que acontece com elas? Bem, ele no seu interrogatório formal, até por orientação do seu patrono, ele confessou espontaneamente a autoria e as circunstâncias. E ele deixou claro que essas empresas não sabiam que ele adquiria de ex-funcionários essas indumentárias, esses sinais característicos dessas empresas para se fazer passar por funcionários verdadeiros desses estabelecimentos comerciais. Então a dica aí mesmo é sempre pesquisar, ter uma oferta muito vantajosa, é bom desconfiar, né? É sempre bom duvidar, é sempre bom ir ao estabelecimento, procurar materiais de divulgação dessas promoções, ir até o estabelecimento comercial, conversar com o gerente, conversar com o vendedor e, acima de tudo, se documentar. Se foi feita a veiculação por qualquer meio de comunicação, é sempre bom que o consumidor tome ciência e tome posse de qualquer prova da veiculação daquela oferta. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação, boa tarde. Satisfação foi nossa, a DECOM agradece a ampla divulgação do nosso trabalho. Obrigada, boa tarde.
Então é isso, fica as dicas aí da polícia para evitar que você que está em casa caia num golpe como esse que o Edinaldo aplicou em várias pessoas aqui em Goiânia. Michele, é com você aí no estúdio. Tá certo, Danusa. Obrigada pelas informações. É cada dia um golpe novo, né?